Deus único, e o decálogo em seguida. E junto com o decálogo, essa colocação do Deus rigoroso, que pune os males de uns na terceira ou quarta geração, até a terceira ou quarta geração. Pois bem, esse povo saiu dali, construiu o seu reino, depois foi vivenciar um novo exílio na Babilônia, retornou desse exílio, reedificou o seu reino e evoluiu nas formas exteriores do culto. Evoluiu dentro do chamado sincretismo religioso deles, ou seja, a liturgia deles, sincretismo, a liturgia deles. E dentro desse processo, as formas começaram a falar mais alto do que os conteúdos. Então, o respeito devido era um respeito de temor, era um respeito de obediência, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de compreensão. Ainda hoje é passível nós vermos isso. Pessoas que dizem: você tem que me respeitar, tem que me obedecer, tem que fazer aquilo que eu digo, independente de se é pai com filho, filho com pai. Mas ainda existe isso muito no mundo de hoje. Naquela época, aquilo se dava dentro de um determinado contexto de necessidade. Quando as sociedades se estabilizaram, as tradições culturais se tornaram mais ricas. Já tínhamos tido o advento da filosofia na Grécia, já tínhamos tido o advento da linguagem que se desenvolveu. Sem linguagem, a gente não consegue elaborar pensamentos mais complexos. Nós temos níveis muito básicos de comunicação. O povo atingiu aquilo que Emmanuel vai chamar de primeira etapa da maturidade espiritual, ou seja, ele vai atingir aquela condição de recém atingir a maioridade. Ou seja, ele está preparado agora para uma mensagem mais profunda. E quem é que tinha ficado de trazer essa mensagem mais profunda? Ninguém menos do que aquele que é o responsável pela edificação de todo esse planeta. O nosso Mestre Jesus, que havia dito para aquele povo, quando estava no plano espiritual, antes de começarem a encarnar, para desenvolver o Homo sapiens das trevas, da ignorância, para um mundo mais elevado, eles que vieram de Capela, um mundo que já estava se transformando em regeneração, e eles foram deportados justamente porque eles não se adaptavam ainda àquele nível de evolução. E Jesus tinha dito: quando estiveres prontos, eu irei ter convosco e irei libertar as consciências. Até ali, a lei era rigorosa, era a lei do olho por olho, dente por dente, e isso já tinha sido uma vantagem, porque, como eu disse ainda há pouco, antes do olho por olho, dente por dente, era por um olho 5 vidas, por um dente mais 3 vidas. Não havia proporcionalidade. O chamado talhão, ou lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, foi um avanço, por incrível que pareça. E o Deuteronômio, que é o livro que traz um conjunto de leis mosaicas, aquelas leis que tratam de alimentação, vestuário e outras coisas, foi um código disciplinar que disciplinou e preparou aquele povo. Só que aquele povo se rendeu aos formalismos, esquecendo algo que vai ser lembrado pouco depois disso pelo nosso querido Paulo de Tarso, quando diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Naquele contexto, então, nasce o nosso Mestre Jesus num lar modesto, singelo e humilde. Passa uma infância relativamente descuidada, no sentido de que não se conhece grandes prodígios, a não ser a passagem dele pelo templo, quando os pais o perdem e o encontram discutindo e lecionando aos doutores do templo, até que é chegado o seu momento. Porque era assim que ele dizia: meu momento ainda não chegou. Nós vemos isso nas bodas de Caná, quando Maria pede que ele ajude, porque o vinho tinha acabado, ele então transforma a água num vinho
da melhor qualidade que existia, ele começa dizendo: o que queres comigo, mulher? Meu tempo ainda não chegou. Será que ele foi desrespeitoso com ela? Vamos ver que de modo algum. Ele então faz o que nesse momento? Chega a hora dele. E no que chega a hora dele, ele vai para o deserto. E durante 40 dias e 40 noites no deserto, ele passa as provações que aquele corpo poderia passar a chegar ao seu limite. E volta. E quando volta, nos dá notícia disso, Mateus, no seu evangelho, ele se dirige direto para a sinagoga de Cafarnaum e é chamado a fazer a primeira leitura do sábado. E na leitura, ele lê um trecho do profeta Elias, onde está dito que a vinda do Messias aconteceria para libertar o povo de Israel. E ele diz então: a profecia ora se cumpre. E eles ficam pasmos: quem é você para falar isso e tudo mais? E aí vem o ponto que me levou a começar essa reflexão sobre honrar pai e mãe. Por esse momento, Jesus se vira e diz: eu vim libertar as consciências. Essa era a missão dele. Ele não veio curar doentes, ele não veio ensinar nada que as pessoas já não pudessem conhecer, como por exemplo Buda antes dele tinha dito: amai os vossos inimigos. Ser como sândalo e perfuma o machado que o corta. Mas ele fez mais. Ele se propôs a vivenciar a vida mais plena que esse planeta já vislumbrou. Transformar a sua vida em um conjunto incessante, naqueles 3 simples anos em que ele teve o seu ministério, de libertação para as nossas consciências. E ali, naquele momento, onde ele algumas vezes vai se referir a pai e mãe de uma forma que nós temos dificuldade de entender, quando ele diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, as pessoas não entendem. Ele estava, na verdade, nos preparando para a família universal. Ele chamou Deus de pai. Ninguém se referia a Deus dessa maneira. Ninguém chamava Deus de pai, mas ainda ele chamava de paizinho. Deus era temido, e ele vem apresentar um pai único, aquele pai que transcende a todos, aquele pai que está em todos os lugares. E ainda de novo, segundo Paulo de Tarso, na epístola aos Tessalonicenses, dentro dele que nós existimos. Então ele está aqui nesse momento nos circundando, e segundo Joana de Ângeles, perpassando por nós. Nós existimos, segundo Joana de Ângeles, no hausto divino. Ou seja, nós estamos no sopro divino e ele nos vivifica. André Luiz, no livro Nosso Lar, conversando com Dona Laura diz: o Espírito vive acima de tudo de um alimento chamado amor. E o amor emerge do coração de Deus, nosso Pai. Por isso, quando nós falamos eu amo a fulano, eu amo a Beltrano, nós estamos cometendo uma incorreção própria da nossa situação espiritual ainda, mas muito longe da verdade, porque não existe uma transitividade para o verbo amar. O amor não é transitivo, ele é amará, ele é intransitivo, é amar. Eu amo, porque Deus é amor, e Jesus veio demonstrar isso. E Jesus disse para nós: honrai vosso pai e a vossa mãe. E quando ele diz isso, relembrando o decálogo, ele associa isso ao amor. Porque se ele disse: amai os vossos inimigos, o que nós devemos sentir por aqueles que nos deram a vida? Então vejam, há uma transição daquela visão da necessidade, da obrigação de nos submeter, para o reconhecimento, a compreensão da importância pelo amor que está presente ali. Ah, mas o meu pai não me amava. Mentira, eu amava bastante, digamos, né? Meu pai nunca me amou, ele foi um pai mau.
Quem assistiu aquele filme, A Cabana, e muitas vezes vocês conhecem casos, situações, de pessoas que podem ter passado por isso. E isso ficava nas pessoas muitas vezes, mas então como é que pode? Jesus disse, muito mais poderíamos ter dito, mas vocês não entenderiam. Então ele falou do amor, exemplificou o amor, mas não explicou o porquê, porque nós não entenderíamos. Em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vem nos trazer a explicação complementar que agora, na plena maturidade, porque já não somos mais adolescentes espirituais, já não somos mais, às vezes eu ouço pessoas dizendo, chegamos na nossa maioridade. Não, nossa maioridade foi com Jesus. Tudo que fizemos depois dele, de desviar a mensagem dele, já foi grande erro por parte da humanidade. Hoje em dia nós não estamos mais no início da nossa maioridade. Nós estamos em nossa plena maturidade espiritual. Daí o momento que estamos vivendo. Um momento de transição planetária. Um momento em que aqueles que não tiverem condições de permanecer nesse mundo, quando ele se tornar um mundo de regeneração, irão perder a cidadania terrestre, proveito da cidadania de algum outro mundo que se encontre no nível primitivo. Nesse momento, 1857, nós atingimos isso e começa esse processo de transição planetária, do qual nos dá conta de Valdo, Joana e tantos entes queridos. E ali, nesse momento, Kardec vai nos dizer, primeiro, que pai e mãe não é só aqueles que nos deram a vida. Que muitas vezes nós temos por pais e por mães pessoas que se comportaram como tais e muitas vezes nós nem reconhecemos. Porque nós, dentro do nosso egocentrismo, da nossa tendência de olhar o mundo a partir do nosso umbigo, muitas vezes demoramos no processo de percepção do que é bom para nós e do que não é bom para nós. Nesse momento, Kardec vem então nos esclarecer. Primeiro, que pai e mãe é uma condição transcendente da situação puramente biológica. Segundo, isso não diminui em nada a importância da relação biológica. Porque o simples fato de alguém ter aceitado nos receber como filho, como filha, dando-nos a oportunidade de estar encarnados, dando-nos a oportunidade, por mais que a situação possa nos assustar dentro da nossa visão materialista, de redimir erros pretéritos, deve ser objeto de nosso agradecimento. E vamos explicar melhor isso. A obra de André Luiz é farta de exemplos de situações aonde nós vemos que uma encarnação, como por exemplo na obra Entre a Terra e o Céu, a encarnação de Júlio. Júlio era um suicida que nasceu com a necessidade de cumprir aquele período de anos que ele tinha desperdiçado na vida anterior. A oportunidade de aproveitar aquela chance que encurtaria centenas de anos numa trajetória espiritual, tem preço? Não tem preço. O que nos faz muitas vezes não entender as situações, não julgar a situação dentro da perspectiva espiritual, é porque nós vivemos imersos no mundo material. Nós vivemos imersos na temporalidade e transitoriedade daquilo que nós não somos. Porque todos nós devíamos estar, eu coloco no plural, porque eu estou absolutamente consciente de que o primeiro a quem me refiro sou eu mesmo. Nós devíamos estar absolutamente conscientes de que daqui a algum tempo, mais cedo ou mais tarde, nenhum de nós estará envergando mais essa armadura de carne, organização de carbono,
que nós chamamos de corpo e pelo qual muitas vezes cometemos tantos desatinos, tanta insensatez. Então Jesus lá atrás veio nos conclamar a entender a relação de família como uma relação de amor. Que família é aquela que o amor cultiva e projeta. Ah, mas e se eu não recebi amor? Mas eu dei. Será que se eu não recebi, então eu não vou dar? Mas será que nunca há um exemplo? Lembremos do nosso Divaldo. O Divaldo teve para quem não conhece, Divaldo Pereira Franco, um grande orador e médium espírita, tem uma instituição, que é a Mansão do Caminho lá em Salvador, que adota, que cuida de crianças. Hoje em dia não tem mais um orfanato lá, mas durante muito tempo teve, e ele mesmo chegou a assumir a guarda de mais de 800 crianças. E teve uma que desde pequenininho se mostrava com uma tendência muito ruim. Esse garoto desde pequeno desenhava armas, cortava armas e dizia: quando eu crescer vou matar alguém. E por que você vai matar alguém? Porque eu quero. Porque eu quero matar alguém. Eu sou mau. E o Divaldo dizia para ele: você não é mau. Você só esqueceu o que é ser bom. Mas você vai lembrar. Ele: não, eu vou crescer, eu vou matar alguém. E Divaldo foi dando amor para ele. Foi dando amor para ele durante todo aquele período. Quando ele já estava para sair da Mansão do Caminho, um jovenzinho, então, ele falou assim: tio Divaldo, eu estou indo para o mundo. Mas eu não sei se eu não vou fazer aquilo que eu disse, porque eu tenho muita vontade de matar alguém. Divaldo olhou para ele e disse: então, meu filho, venha me matar. Quando você quiser matar alguém, vem aqui e me mate. Porque se você matar alguém, é a mim que você vai estar matando. E o rapaz foi embora. Vejam o que pode ter sido a existência espiritual dele em outras vidas para ele vir com essa mensagem, vir com essa marca, vir com essa tendência. Mas ali estava a pessoa certa, no momento certo, para desarmar aquela ocorrência. Passam-se os anos, Divaldo recebe um convite para visitar uma exposição de um artista brasileiro que estava fazendo muito sucesso. E ele vai visitar aquela exposição e vê uma obra conturbada, uma obra que mostrava conflitos íntimos, eram quadros e esculturas difíceis, porque a expressão artística é sempre uma explosão da nossa emotividade, individualidade. E quando ele está olhando, alguém toca o ombro, ele vira: lembra de mim, tio Divaldo? Ele fala o nome, é claro. Ele falou assim: eu não matei ninguém. Porque cada vez que eu pensava nisso, cada vez que tinha uma situação para isso acontecer, eu lembrava de você. Então eu não matei ninguém. Eu virei um artista e passei a exteriorizar, a extravasar aquilo que eu sentia através das obras que eu agora realizo e que eu procuro sempre, se você reparar em todas elas, mostrar uma outra opção. Porque foi o que você me deu, uma outra opção. E muitas vezes é o que acontece. Nós vemos tragédias, ouvimos falar de tragédias envolvendo pais e filhos, mães e filhos, e ninguém se apresenta para ver uma outra opção, para olhar numa outra perspectiva. O que no caso do espírita é uma absoluta falta de compromisso com a verdade que Kardec nos trouxe em complementação à grande verdade que Jesus tinha dito, de que nós somos espíritos, de que nós temos um passado que, como é dito no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando eles se referem a uma determinada irmã no plano espiritual, eles dizem: ela é uma irmã com muitos méritos no momento, mas qual de nós não tem uma montanha de sombras no seu passado? Mas Deus ama tanto, e é um Pai tão bondoso, que Ele não fala para a gente ficar olhando para trás, Ele fala para nós olharmos para frente. E deixa que esse passado se esgote nos pequenos atos de amor que nós somos capazes de realizar.
Nessa perspectiva é que o Espiritismo veio resgatar o honrai o vosso pai e a vossa mãe, para dizer que, em última instância, o fato de nos terem dado a vida já é algo que nós nunca poderemos pagar. Porque a vida é a oportunidade que nos é dada nesse momento de mudar, de corrigir os nossos defeitos, de atentar para as nossas vicissitudes, de recuperar coisas que nós deixamos para trás na nossa humanidade. E nós, entretanto, muitas vezes, limitamos aquilo, e eu vou citar aqui uma frase desse filme que eu gosto muito, que é o A Cabana, que é um filme espiritualista, né? Eu gosto muito desse filme, em que Deus, no filme, conversando com o Mac, que é o pai, né, que sofria pela morte da filha, diz: quando nós olhamos para o mundo pelo buraco estreito da nossa dor, nós não temos condição de enxergar Deus. Porque esse buraco é muito estreito. A nossa dor, ou o nosso egoísmo, ou o nosso orgulho, ou tudo aquilo que nos amarra, aquilo que nós não somos, que é o ego transitório, não nos permite olhar a imensidade de coisas boas que se espalham. Olhar para a beleza da natureza, olhar pela oportunidade. E lembro que há algum tempo, pouquíssimo tempo atrás, alguém me disse, por causa de uma relação com a mãe, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, eu quero sair de casa de qualquer jeito. E eu pensando, o que eu posso dizer? Eu virei e falei assim, vamos mudar essa frase? Vamos mudar. Eu não aguento mais, eu aguento um pouco mais. Então, a cada momento, ao invés de dizer, eu não aguento mais, porque você vai aguentar até o momento que não aguenta mais, você diga, eu aguento um pouco mais, porque aí você está jogando uma possibilidade. E a possibilidade é a bênção que os Espíritos nos falam que falta ainda na nossa vida. Porque eles nos dizem em vários textos que a paciência é uma virtude que o ser humano encarnado ainda não aprendeu a vivenciar. Nós queremos para agora. Nós queremos para ontem. Eu lembro da minha filha de 17 anos, uma crise existencial típica da idade. Perdão, acho que não sei se ali tem 17 anos aqui. Mas típico dos 17, que tem certas pessoas que reproduzem até os 87, dizendo, eu não sou nada, eu nunca vou conseguir nada, não sei o que. Eu olhei para ela assim e falei, puxa vida, com 17 anos você já chegou a essas conclusões que eu com 50 e qualquer coisa, estou mentindo, não chego a tanto. Ainda não percebi, eu tenho tantas esperanças, expectativas, que você já desistiu assim? Ah, pai, não me vem com essa conversa não e tudo mais. Eu fiz uma psicologia reversa ali, funcionou, daí a pouco ela estava gargalhando e tudo, mas é verdade, eu aguento um pouco mais, eu espero um pouco mais. Às vezes aquela situação toda difícil, que pautou uma relação entre pais e filhos durante uma existência, aguarda um momento final, derradeiro, que vai se transformar, que vai permitir que ali se desate algum nó que por séculos estava atado, amarrado, preso, impedindo alguém de seguir a sua jornada. Por isso, no livro, na coletânea do site Momento Espírita, que eu não vou ler porque eu sei de cor, mas eu recomendo a vocês, no texto chamado Pedido de Perdão, nós temos ali a passagem de vida de um rapaz chamado Adam Heikles. Adam Heikles. Nascido de uma família judaica, onde o pai sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, fugindo, resistindo aos tormentos de campo de concentração, para se radicar nos Estados Unidos. E o filho, nascido logo após aquele período, na década de 60, no meio da revolução cultural, no meio do flower power, em que as pessoas achavam que os vínculos familiares, os velhos, os pais são velhos, eles não entendem, o amor é livre e não sei mais o que, não quis mais seguir as tradições do pai, que era um judeu tradicional e cultuava todos os rigores da lei judaica, de alimentação, de vestuário, de comportamento, e os embates com o pai se tornaram muito frequentes, até que um dia ele vira para o pai e fala, eu não quero mais saber de você,
nem dessa sua religião arcaica. Eu sou livre, eu quero ir para o mundo. Tinha uma namorada que fazia parte do movimento hippie, ele então passa a vivenciar também esse movimento e sai da casa do pai. Sai, deixando o pai arrasado para trás, porque o pai, embora tenha sido duro e rigoroso, amava o seu filho. Ele vai embora e com a namorada nova vai para a Europa e corre a Europa dentro daquele movimento de mochileiros, de rock and roll, uso de substâncias indevidas e tudo mais. E com o tempo ele vai se cansando e se enfraquecendo, adoecendo, perde aquele vigor que ele tinha no primeiro momento da juventude, quando ele abraçou aquelas ideias. O movimento também entra em decadência, ele é abandonado pela namorada, aquele grupo de almas ou espíritos livres se desfaz, ele se vê sozinho e sem coragem de pedir perdão ao pai, de procurar o pai para se reconciliar. Porque ele começou a ver naquele momento como ele tinha sido injusto, quando ele saiu de casa rotulando o pai com tudo aquilo que ele entendia que era o mal do mundo, sem perceber o grande bem que tinha sido feito a ele por ele ter nascido. E no caso dele, por ele ter sido muito bem criado e amado, que nem todos podem dizer. Mas no caso dele, então, ele tinha mais do que só o nascimento para agradecer. E ainda assim ele não agradeceu. Ele então, arrependido, resolve ir para Israel. Ele migra para Israel e começa a conhecer melhor aquela cultura que ele ignorava deliberadamente. Se inscreve depois numa escola, começa a estudar as tradições, pensa em se tornar rabino, conhece uma bela jovem, começa a imaginar e montar a sua família, lembra do pai e fala: não posso seguir adiante sem me reconciliar com meu pai. E depois de muitos e muitos anos, então, ele entra em contato com a família dele nos Estados Unidos para saber que o pai dele tinha morrido. Ele então se vê arrasado. Porque todo aquele processo que os gregos chamariam de uma catarse, para que ele se desse conta de tudo aquilo que ele havia engendrado para ele mesmo na vida dele, foi um fato de ilusão que o colocaram diante dele próprio. Porque é isso que é um momento crucial na nossa vida, e quando isso acontece conosco, na nossa jornada, nós temos que dar graças a Deus. Quem já ouviu falar do Espírito André Luiz sabe que para ele isso se deu no umbral. Foi no umbral que ele se deparou com ele próprio. Então é melhor se isso acontece conosco enquanto nós ainda estamos aqui. Ele então, tomado de arrependimento e dor, pensa: eu tenho um outro pai. Eu tenho um outro pai. Eu tenho um pai maior. E esse pai maior entende o pai menor. E se esse pai maior é capaz de me perdoar, o pai menor também seria. Então ele se dirige ao Muro das Lamentações. E o Muro das Lamentações é um muro que existe em Jerusalém hoje em dia, que é o único trecho do antigo templo, o templo da época de Jesus, que foi destruído em 66 depois de Cristo, no momento da chamada diáspora dos judeus, quando os romanos, comandados por Tito e Vespasiano, seu pai, invadiram a cidade, destruíram tudo, só sobrou aquele muro, e ele virou um lugar de peregrinação onde os judeus oram e depositam pequenos papeizinhos com pedidos, preces, nomes e tudo. E todo ano, ou de 2 em 2 anos, eu não lembro bem, é feita uma limpeza através de um ritual lá que eles têm, porque eles ainda são feitos ao farisaísmo dos rituais. Eles limpam, tinham os papeizinhos todos. Então, um período de 2 ou 3 anos, se eu não me engano, para que. Não, talvez seja de 6 anos, porque tudo lá é muito sabático, né? Pode ser que sejam 6 anos. Enfim, ele faz o papelzinho pedindo a Deus que o pai dele o perdoasse. Pega o papelzinho e dobra e vai procurar
um lugarzinho no muro para poder enfiar o papelzinho, porque o muro fica cheio de papelzinho, sobretudo quando está no final desse período de limpeza, né? Ou seja, está chegando perto do momento que eles vão tirar os papelzinhos no ritual e tudo mais, está muito cheio de papelzinho. E ele vai daqui, vai de lá e encontra um. Ele já com as vestes de uma pessoa religiosa e tudo, enfia o papelzinho com cuidado, mas pum, cai um outro papel no chão. E ele então olha em volta, né? Porque isso era muito grave, né? Ele olha em volta e fala, eu vou fingir que não posso. Isso era a prece de alguém que está ali, eu não posso ignorar. Aí ele se abaixa, pega. Tinha deixado já o dele lá, e ele vai colocar no muro, mas ele fala assim, peraí, por que isso caiu? Eu não fiz nada para cair, eu tive todo cuidado. A curiosidade cresce. De acordo com os ritos, ele não poderia jamais abrir aquilo, porque aquelas preces não podem ser abertas. E ele, tendo estudado na escola rabínica agora, sabia que não podia, mas uma compulsão o domina e ele abre. E no que ele abre, ele lê, que era a mensagem de um pai, dizendo para um filho que estava doente, que iria morrer, e que gostaria de poder dizer para o filho que o perdoava e que o amava acima de tudo. E era o pai dele. A mensagem vinha assinada pelo pai dele. Não foi por acaso. Um mentor espiritual encaminhou ele exatamente para aquele ponto, para que aquilo acontecesse e ele pudesse pegar aquele bilhete e ler. E entender que aquele Deus lá de trás, rigoroso, punitivo, nunca foi a verdade. Ele foi uma necessidade da humanidade num certo momento. Mas que esse Deus Jesus nos apresenta como um Deus de amor, como um Deus de bondade, de justiça, mas acima de tudo, de misericórdia. Daí Jesus ter nos dito, misericórdia quero, não sacrifício. E nós muitas vezes invertemos e transformamos tudo numa roda de tormentos, quando o que se quer de nós é que nós aprendamos a dar aquilo que recebemos incondicionalmente da natureza todos os dias. Porque quando nós abrimos os olhos, e se nós olharmos para o céu, quem olhou o céu ontem, por exemplo, deve ter visto a linda lua que estava fazendo. E quanto é que ela custa? Nada. Lembrando aquele monge que fazendo uma viagem pelo monte, pelas montanhas do Himalaia, para sair de um lugar para outro, sem levar nada, porque ele era um monge descalço, um monge mendicante, deita numa caverna e se cobre com a única coisa que ele tinha nem da roupa, que era uma mantinha. De madrugada ele acorda com frio, porque alguém entrou lá e levou a mantinha dele. Um ladrão tinha levado. Ele vai para a porta da caverna, vê aquela lua linda e diz, ainda bem que ninguém roubou a lua. E agradece, porque talvez aquele ladrão tenha roubado a capa para ele poder acordar, levantar, ver aquela lua e dizer a prece de agradecimento a Deus que ele disse ali, naquele momento. Porque todos nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Mas nós ficamos muito mais ligados no reclamar do que no agradecer. Essa é a nossa trajetória. Então, quando Jesus vem nos falar de honrar pai e mãe, acima de tudo, honrar a Deus, Ele está nos conclamando a não sermos aqueles que vivem presos ao cotidiano das nossas necessidades e oriundas do ego. É óbvio que temos necessidades materiais e que temos o direito de trabalhar e buscar satisfazê-las. É óbvio que diante de certas situações que a vida nos traz, nós não vamos ser estoicos ao ponto de aceitar, como Chico aceitou uma cusparada certa vez, ou a irmã Dulce que levou um tapa e falou assim, o meu você já deu, agora dá aos pobres. E recebeu, e a pessoa constrangida acabou dando o dinheiro para ela poder contribuir com a obra dela. Nós não chegamos a esse pé ainda, mas será que nós não somos capazes de transcender um pouco para imaginar que o amor é muito maior, mais amplo, mais pleno e mais capaz de nos realizar
valorizar do que qualquer coisa que o mundo nos ofereça? E será que ele não vale o sacrifício de nós esvaziarmos o nosso poço íntimo de mágoas com relação a uma relação difícil com o pai, com a mãe, uma relação difícil com alguém que exerce sobre nós uma figura paterna ou materna, ou nós com aquele que é nosso filho e que nós não entendemos? Será que nós não conseguimos, diante de tantas coisas que o mundo nos apresenta, perceber que ali há algo muito maior do que isso? Muito maior do que simplesmente o que eu penso naquele momento? Não é fácil. Por quê? Porque nós não paramos de pensar em momento nenhum. A ciência já provou que o nosso cérebro pensa constantemente. Como o cérebro é um instrumento do espírito, quem pensa é o espírito. Então o espírito está o tempo todo pensando. E como nós não disciplinamos o nosso espírito, nós pensamos naquilo que nós vemos, naquilo que nós absorvemos, naquilo que nós desejamos. Como os nossos desejos circundam dentro de objetos materiais, na grande maioria das vezes, de onde é que vem o nosso sofrimento, a dor e tudo mais? Das nossas frustrações diante das questões e das coisas materiais. Não foi por outro motivo que Buda enunciou a primeira nobre verdade ao dizer: todos sofrem. Ninguém está isento de sofrer. Por quê? Pela transitoriedade da nossa existência no mundo material. E isso gera um sofrimento. Gera um sofrimento porque nós não sabemos o que nos espera do outro lado, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã, de manhã, nem daqui a uma hora. Só que ele disse o quê? Que esse sofrimento pode acabar. Que esse sofrimento pode ser superado. E aí veio trazer outra nobre verdade, que é do fim do sofrimento. O sofrimento pode acabar. Quando? Quando nós disciplinamos o nosso pensamento, disciplinamos a nossa forma de ver as coisas e paramos de olhar as coisas na perspectiva daqueles que acham que isso daqui é a nossa verdadeira natureza. E nós estamos vivenciando, todos de máscara, eu também estou com a minha aqui, tirei porque senão vocês não entenderiam nada do que eu estava falando. Estamos vivendo um momento assim. Estamos vivendo um momento de apreensão. Em outras épocas, se viveram momentos assim. Quem é um pouco mais velho talvez tenha conhecido pessoas que vivenciaram a gripe espanhola do início do século XX, que matou só 50 milhões de pessoas no mundo todo. Um diferencial bem grande em relação ao que a gente está vivendo agora. Mas ainda assim, um problema. Mas esse problema vai ganhar que dimensão? A dimensão que eu atribuir a ele. A dimensão que eu determinar para tudo que acontece para mim. Porque sou eu que estabeleço isso. Como falamos da irmã Dulce, quando ela sentava na sua cadeirinha torta, e as pessoas chegavam lá e doavam camas hospitalares, e ela pegava, agradecia e entregava a cama para o hospital. E uma vez o Divaldo falou para ela, depois de ter entregue a cama: mas, irmã, por que a senhora não deita na cama? Assim, meu filho, graças a essa cadeirinha eu já consegui mais de 30 camas para o hospital. As pessoas chegam aqui e olham deitada nessa cadeirinha dura e falam: coitadinha dela, aí me dá mais uma cama. Eu faço o quê? Eu boto alguém deitado nela. Então, essa realidade transcendente é a realidade do espírito e do espírita que desperta. Ela era católica, mas o espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Então, nesse momento em que todos nós estamos diante de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise de saúde, de uma crise de relacionamento, de uma crise de conhecimento, de uma crise de tudo parece estar em crise. Parece um axioma filosófico: quando tudo está, é a mesma coisa que dizer que nada está. Por quê? Porque toda essa crise vai ter a dimensão exata daquilo que eu der para ela, daquilo que eu aceitar como algo que entre no meu campo íntimo. Se eu não aceitar, se eu não entender aquilo como algo do meu campo íntimo, ela vai continuar exatamente do mesmo jeito.
Porque os meus medos, temores, ansiedades, desesperações não vão mudar uma vírgula daquela situação. Mas a minha atitude pode mudar. A forma como eu lido com isso. Então, uma relação difícil durante essa pandemia, aqueles que estão dentro de casa, com pai e mãe, ou com filho e filha, em relações familiares difíceis, relações familiares atritivas, relações familiares desgastantes. Eu lembro de um caso muito interessante, que me contaram certa feita, de uma senhora, já algo idosa, que era insuportável para as pessoas que conviviam com ela. Daí ninguém conseguia conviver com ela, nem os filhos. Os filhos a tratavam daquele jeito que aqueles filhos que já adquirem sua autonomia tratam os seus parentes quando eles já atingem um grau de saturação. Ah, tá bom. Ou então, deixa pra lá. E nos eventos sociais era a mesma coisa. Ninguém sentava perto, porque ela começava a falar das doenças, dos problemas da saúde, do não sei o quê. E todo mundo evitava fugir, se escafedir. Até que, em algum momento, alguém, por alguma força, não lembro o que aconteceu na ocasião, teve que passar algumas horas com ela. E depois da primeira hora, indo do CTI para o UTI, do UTI de volta para o quarto, e do quarto para o UTI de novo, dentro de todo aquele discurso envolvendo doenças e tudo mais que ela estava, tentou mudar de assunto, trazendo um outro ponto de vista, sobre outra perspectiva, não de ficar falando, porque quando a gente muitas vezes fala com pessoas que têm um toque, a gente tenta falar, não tenha, não adianta nada. Falar para a pessoa que só fala de dinheiro, fala, para de falar de dinheiro, vai falar, estou falando de dinheiro, vai continuar falando de dinheiro. A gente tem que fazer o quê? Mudar o padrão vibratório da conversa, o padrão vibratório da sua. E mudou o padrão, começou a falar de comida, de culinária, de outras coisas. No primeiro momento eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, mas quando você podia, o que você gostava de comer, como é que vai, como é que foi, como é que não sei o quê, e a coisa foi, resgatou alguma coisa da infância, tudo mais, não sei o quê. E passa-se algum tempo e tem uma festa dessa família, da qual eu fazia parte, e a gente repara que ela estava toda alegre, conversando e falante e tudo mais. E fala, meu Deus do céu, o hospital está cheio nesse momento, deve estar a UTI, CTI, tudo lotado, né? Chega perto e não estava falando nada de UTI, de CTI, falando de outras coisas. Por quê? Porque alguém a honrou com respeito de dar àquela pessoa a oportunidade de se mostrar mais do que a gente esperava. Muitas vezes é só isso que se pede, ou é só isso que precisa. Às vezes não. Às vezes realmente são pessoas difíceis. E nesses casos, de nós se espera que nós tenhamos a atitude espiritual adequada, de ser gratos, de entender e de, se não for de maneira nenhuma possível evitar atritos, manter uma distância respeitosa e um pensamento favorável, orando por aquela pessoa, para evitar males maiores, mas de preferência entender que aquilo nos outros que nos incomoda, muito provavelmente encontra em nós um eco que nós não percebemos e não queremos ver, e por isso que nos incomoda. Porque esse é aquele famoso dedo que aparece assim, você é egoísta, né? Toda vez que eu penso em chamar alguém de egoísta, eu paro e lembro disso e falo, é o meu egoísmo querendo chamar alguém de egoísta. É o meu orgulho querendo chamar alguém de orgulhoso. Então deixa pra lá. Por isso que Jesus nos ensinou a não julgar para não sermos julgados. E aí, para a gente concluir, lembrando do nosso Chico, e de uma passagem muito bonita, em que ele agiu como um pai para uma pessoa que não tinha uma relação com ele, nós lembramos a história do Jorge. Jorge era um rapaz muito humilde, meu xará, muito humilde, que comparecia no grupo espírita da prece, sempre por volta já do final da reunião, entrava na fila e, numa expressão bem moderna, alugava o Chico por um bom tempo, numa conversa que parecia não terminar, incentivada muitas vezes pelo próprio Chico. Só que o Jorge, além de uma aparência bastante precária, com roupas sujas, algumas feridas na boca que eram visivelmente incômodas,
ele tinha um odor muito ruim da boca e do corpo dele, muito ruim, e o Chico parecia não ligar, porque pessoas que observaram disseram que nunca viram o Chico fazer um mínimo movimento de se afastar dele. E o Jorge vinha e conversava, o Chico pedia que ele cantasse uma trovinha, e ele sempre dizia para o Chico, quando o Chico perguntava como é que vai, o Jorge ele dizia, está muito bem, esse Deus é muito bom, Deus me dá tudo, Deus é muito bom, eu não tenho de que reclamar não, e cantava a trovinha dele, e ele cantava descalço, com os pés no chão. Um dia o Jorge morreu. E uma das pessoas que acompanhava o Chico sempre ali, tudo mais, quando soube, falou para ele, Chico, o Jorge morreu, e tudo, eu tenho que te confessar uma coisa, eu ficava vexado por ver o Jorge, se você cansar, que você ficava tanto tempo com ele ali, tudo, não sei o quê, eu não estou feliz por ele ter morrido, mas não foi tão ruim assim, tudo mais. O Chico, dentro da alma enorme que ele era, não julgou a pessoa, ele falou assim, meu filho, pois é, mas você sabe que quando o Jorge morreu, quem veio buscar ele foi Jesus. Então ali, nós temos o Chico dando um exemplo. Nós nunca sabemos se aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, o que levou àquela situação, àquela condição, não importa. Mas julgar é sempre o pior caminho. Muita paz para todos nós.